Natália, boa noite. Oi, Tudo David, bem. tudo bem? Acho que tá Melhorou, agora. melhorou. Ah, tá bom. Aqui no segundo pavilhão da minha casa eu tenho duas redes. Eu acho que tem uma rede, às vezes, está melhor que a outra, ou sexta-feira esteja carregado. Mas, enfim, então a gente tinha começado e eu primeiro agradeci a você e depois perguntei a você, em termos gerais, como é que ficou o seu consultório no início da pandemia, em termos de acompanhamento pré-natal, ou mesmo dos preventivos, como é que ficou essa história? Bom, na primeira semana da pandemia, né, 17 mais ou menos de março, aquela semana nem telefone a gente tocou, né? Mas a partir da segunda ou terceira semana, as grávidas, a gente fechou o consultório. Fechamos o consultório, deixamos uma secretária eletrônica, direcionando ou para a minha secretária ou para a secretária do Luiz Fernando. E a recomendação era marcar 2 dias na semana, terça e quinta, mais ou menos, para dar uma opção para a própria paciente. Mas, a partir da terceira semana, naturalmente, só as grávidas que iam, né? As outras, colher preventivo, rotina, algumas coisas, fazia até por telefone mesmo, mas raramente Tá. alguém ia com uma queixa ginecológica. Foi eminentemente pré-natal. E me diz uma coisa, então, o pessoal do pré-natal, vamos dividir em 3 fases. Dentro dessas 3 fases, eu tenho a impressão que todas as mulheres estão com medo do Covid. Na verdade, nós médicos, por outro lado, tentamos deixar elas mais tranquilas, porque, pelo que eu tenho lido, eu sou cirurgião vascular e, na nossa área, a gente atua muito no hospital, porque, como auxiliando o pessoal da terapia intensiva com problemas de catéter, arrumar a veia para o paciente, essas coisas. Então, nós tivemos um contato intenso com os pacientes com Covid. E foi raro a gente atender uma grávida, foram uma ou duas que a gente viu. Então, eu queria ouvir de um especialista se as mulheres, em qualquer trimestre, elas estão com risco maior de pegar a própria infecção do Covid e pegando se isso representa um alto risco. Em princípio, a grávida, né, pela fisiologia hormonal dela, ela tem uma diminuição da resistência física dela. Então, a grávida é muito mais suscetível a ter alguma infecção. Mas, graças a Deus, até porque elas começaram a se controlar mais, foram poucas as pacientes que tiveram Covid grávida. Eu não tive nenhuma paciente grávida. Nós temos um grupo de 8 amigos que opera muito na São José, que é o Pedro Otávio com o filho Pedro, o Júlio Alziguir com a filha Juliana, o Luiz Fernando Alencar com o Bruno e eu com a Anaí. Apesar da Anaí não ser minha filha, né? Todo mundo era filho, mas a Anaí não é minha filha. Para a gente discutir justamente condutas, o que aquela paciente apresentou, qual o exame que pede, como é que você faz assim, como é que você faz assado. Mas, de uma maneira geral, a São José, pelo fato de ser um hospital geral, eu consegui levar todas as minhas pacientes para São José, porque elas tinham muito receio da São José ser um hospital geral, ela ficar mais exposta a uma contaminação pelo Covid. Tanto é que hoje, estatisticamente, a perinatal da Barra e de Botafogo, de Laranjeiras, tiveram uma demanda muito maior do que o normal e a São José é uma demanda menor do que o normal, porque as pacientes gostariam mais de ter na perinatal pelo fato de ser uma maternidade. Hospital exclusivo, não ser hospital geral, né? Não ser um hospital geral. Mas, conversando até com o Bruno, a perinatal teve 2.500 atendimentos nesse período de emergência, juntando as duas maternidades. E dessas pacientes, 2.500, 40% foram Covid positivo. É um número muito grande, hein? Quase a metade. Quase a metade. Achei muito grande, muito grande. Dizer, no mínimo 1.000 pacientes grávidas tiveram Covid.
Mas, Bom, aí eu te faço uma segunda pergunta. Se você conversou com o Bruno, parece que ele é o coordenador das maternidades perinatais, né? é, É, se a gente teve, nessas, digamos, 1.000 mulheres, 1.200 mulheres, se teve. E quantas internaram no hospital? E das que internaram, quantas precisaram de unidade de terapia intensiva? bom, muitas dessas ainda estão com o pré-natal em evolução. Foi um atendimento na emergência. Mas falando com ele, tiveram 8 casos de necessidade de UTI. Foi 8. muito pouco, muito pouco. 8. Se você pegar aqui, pelo menos, foram mais de 1.000, mas em 1.000, 8 casos, quer dizer, realmente é um número Muito ínfimo, significante. né? Significa o que mostra na literatura em geral, né? Que é o que mostra na Realmente. literatura em Então, o que a geral. gente pode dizer, como eu digo, essa live nossa é uma live que procura ser informativa. É claro que se tiver algum especialista que quiser fazer uma pergunta a você ou a mim, nós estamos abertos, mas para as mulheres que estão nos assistindo, que estão grávidas, elas, então, a primeira coisa que elas precisam saber é que elas não são especialmente um grupo de risco para a Covid. Não. Quer dizer, se 50% de o fato dela estar grávida não aumenta a chance dela de ter Covid. E um dado interessante é que, quer dizer, o vírus não leva, em princípio, até agora, não foi nada constatado no sentido do vírus levar alguma malformação para o feto, como, por exemplo, a rubéola, a toxoplasmose, Claro. a citomegalovírus. Não. E a única coisa que parece que aumenta no último trimestre, pelo fato da resistência dela, a imunidade dela ser menor, ela, à medida que se contamina, a piora clínica dela é importante. E, na grande maioria das vezes, você interrompe a gravidez, primeiro para proteger o bebê e também para tirar aquela fisiologia toda de grávida que está interferindo no processo da fisiologia dela para uma recuperação melhor. Ou seja, vai ter um aumento maior de prematuros, mas isso não significa que ela tenha uma Covid mais grave. Não. Ótimo. Quer dizer, isso, de certa forma, dá uma tranquilidade às mulheres grávidas que estiverem assistindo, porque já fica com essa informação. E aí, já que você falou que ela vai ter um bebê eventualmente prematuro, ou mesmo que tenha termo, há um grande risco de contaminação do bebê no parto? Não, em princípio, até agora só teve um caso notificado na literatura mundial de uma transmissão vertical. Quer dizer, a mãe se contamina e, na gravidez, ela transfere o vírus para o bebê. Só teve até agora notificado... Pode acontecer, contaminação vertical. Vertical, só teve um caso. Nesse mundo de muitas mulheres grávidas pelo mundo, só tem um caso, você fica até na dúvida se realmente aquele caso era uma transmissão vertical. Mas, a partir do momento que ela tem o bebê, aquela sobrecarga fisiológica dos hormônios que acarreta sobre ela uma fisiologia mais sofrida, vamos dizer assim, o bebê nascendo e ela restabelece muito rapidamente. Dessas pacientes que internaram na UTI lá da perinatal, só 3 foram para respiração mecânica. Assistida. Muito interessante isso. Quer dizer, então, eu acho que é reconfortante, né? Diante de uma pandemia horrorosa como essa, de saber que, de certa forma, as grávidas não estão sob risco maior, as grávidas saberem que, muito provavelmente, elas vão transcorrer uma gravidez normal, elas têm que tomar as mesmas medidas que nós todos estamos tomando, que é lavar as mãos, evitar o contato com grandes populações, com grandes aglomerações, usar máscara sempre que for necessário sair, isso é muito interessante.
E uma outra pergunta que eu já queria encaixar, já que a gente estava falando do parto, é algum risco da mãe amamentar seu filho recém-nascido, se ela, eu digo, ela sendo Covid positivo? Primeiro, com relação ao parto, a grande maioria dos partos foram cesarianos. O número de partos normais foi muito pequeno. O grande número foi por parto via alta, cesariana. Existe uma recomendação, pelo menos na Espanha, de uma maneira geral no mundo, mas na Espanha é mais forte, da mãe não amamentar. Quer dizer, não levar o bebê ao peito. Ela tira o leite, depois, na mamadeira, dá para o bebê. Não, gostei. Isso é muito importante, porque então está claro, pelo que você está me dizendo aqui, que para que todas as mães que estejam vendo aqui, e puérperas, não há uma transmissão do leite materno. Na verdade, você está querendo evitar o contato da mãe com a criança. A mãe em cima do bebê, respirando ali praticamente quase uma respiração boca a boca, para não transmitir. Claro. Não transmitir. Então, claro, tira o leite e amamenta o bebê com o leite da mamadeira, que foi retirado. Ou seja, não há nenhuma evidência de que o coronavírus seja transmitido pelo leite materno. Não, em princípio não. Como tudo é novo, né, Marcelo? A gente tem, sei lá, 6 meses, 7 meses de Covid. Então, as coisas são muito... Volta e meia, uma região de algum país emite um documento de 30 casos. A estatística ainda é muito pequena. Então, sempre o número de casos dessas estatísticas do mundo inteiro são raras as que chegam a 100 casos. Então, é muito pouco para você definir uma conduta mais estabelecida, né? Mas eu acho que é interessante dele, porque, como eu falei a você, como o nosso grupo foi muito exposto à Covid, 3 instrumentadoras minhas tiveram Covid, e mulheres jovens, e se trataram em casa. Um assistente meu teve Covid e se tratou em casa. E acabou que eu e minha mulher fizemos um IgG e estávamos reagentes. Quer dizer, provavelmente tivemos a contaminação, eu a ela e eu no hospital, mas sem ter a doença sintomática. Mas quando a gente esclarece, isso é muito interessante, porque, veja bem, você me falou, eu não sei se o Bruno vai transformar. É Bruno que está responsável? Desculpa, o filho do... Bruno Alencar. Bruno Alencar. Eu não sei se ele vai transformar isso em numa publicação, mas é interessante quando você me fala que eles tiveram 2.500 atendimentos, e desses 2.500, 40% Covid positivo, ou seja, mais de 1.000 mulheres grávidas com Covid, e dessas, pelo menos 1.000, apenas 8 mulheres precisaram ir para a terapia intensiva. Isso é uma coisa tranquilizadora. E eu li a recomendação do Colégio Real Inglês de Obstetrícia, e li também a da Harvard e da Johns Hopkins, e todos os 3 são categóricos em afirmar que, em princípio, até prova em contrário, o leite materno não transmite. As mães são encorajadas a amamentar os seus filhos. Inclusive, parece que as crianças têm um risco menor de contaminação quando tem a Covid, é uma Covid mais branda. Muito raro. Até agora, crianças até 1 ano, se teve algum falecimento nesse período, é muito pequeno, extremamente raro. O que acontece é que, às vezes, a criança pode ter alguma comorbidade e ela, pegando o vírus, sendo contaminada, exacerba os danos, né, da infecção sobre a criança. É a mesma coisa com relação à mãe. Ela já tem uma imunidade reduzida. Se pega uma infecção, geralmente essa infecção, que se fosse uma mulher não grávida não seria nada, na gravidez exacerba essa infecção, e a cesariana eletiva para justamente melhorar as qualidades de saúde da mãe. Na verdade, o que você está me dizendo é que a gestante
ela é alto risco da mesma forma que nós. Se ela for diabética, se ela tiver uma hipertensão não controlada, se ela for obesa. Então, na verdade, são riscos que toda a população que tiver obesidade, que tiver a diabetes e hipertensão arterial, são esses os pacientes que têm maior risco durante uma infecção pelo Covid. Há uma pergunta que surgiu aqui interessante da Micaela. A Micaela está no primeiro trimestre de gravidez, ou segundo, e ela pergunta assim, uma pergunta interessante, que vai nos ligar agora. Uma gestante anticoagulada tem um risco maior de pegar o Covid ou tem que fazer alguma proteção especial? Não, não tem. O risco dela se mantém igual, não muda em nada. Não muda em nada. Não muda em nada. Isso é bem claro e objetivo. Quer dizer, não muda em nada, quer dizer, ela está anticoagulada por algum motivo, ou uma trombofilia, ou porque teve um episódio de trombose, e aí está anticoagulada, mas a gravidez dela vai correr normal, independente de Covid ou não. Ela tem o mesmo risco que qualquer outra pessoa. E hoje em dia, né, agora, Marcelo, tem muitas causas de esterilidade ou até de infertilidade que estão associadas justamente à trombofilia. Hoje, os exames laboratoriais nos permitiu fazer pesquisas que a gente não tinha antigamente. Então, todas essas intercorrências de terceiro trimestre, principalmente, pré-eclâmpsia e outras mais, se você, depois do parto, acabando o período ali puerperal, fazendo os exames de pesquisa de trombofilia, com certeza ela vai ter algum fator alterado. E essas grávidas, numa gravidez subsequente, fazendo o uso da enoxaparina, né, a gravidez dela fica uma gravidez céu de brigadeiro. Ótimo. Como se fosse uma gravidez sem intercorrência. Claro, para as pessoas leigas, e principalmente as mulheres leigas que estão nos assistindo, a enoxaparina é uma heparina de baixo peso molecular, é uma heparina que a gente chama que é uma injeçãozinha que dá na barriga e que protege a mulher, que ela mesma pode aplicar depois de aprender e ela vai ter uma gravidez tranquila. Né? E não Como eu passa falei, essa nossa live é bem... E não passa para o bebê, né? E não passa para o bebê o anticoagulante, não há nenhum risco de má formação na criança. A gente sabe até que isso é. E, como eu te falei, a live é bem interativa. Só para ver aqui, a Tati B. Vasque, não sei de onde ela pergunta se a indução do parto normal é recomendada nesse momento de pandemia. Se houver condições favoráveis para uma indução, ela bem, não vejo necessidade de não partir para ou seja, não é contraindicada. Se tudo estiver correndo bem. Ela estando bem, o bebê bem. A Camila Capelletti pergunta se eu acho que você já respondeu, mas só para frisar a pergunta dela, o risco é maior nas puérperas, para os bebês recém-nascidos. Muitas pessoas não têm noção do que fazer quando visita o bebê que ainda estão sem vacina. Quer dizer, eu acho que as outras perguntas você já respondeu, quer dizer, não existe um risco maior para as puérperas, nem para os bebês. Agora, em relação às visitas, eu queria que você frisasse. Como é que a gente deve proceder para visitar um recém-nascido? Hoje, no Rio de Janeiro, com a São José e a Perinatal, Laranjeiras e Barra, a recomendação é ser uma internação mais rápida do que de costume. Numa cesariana, por exemplo, a indicação seria você internar de manhã a mulher grávida com um acompanhante, ou o marido, ou a mãe, faz o procedimento, 36 horas depois, claro que ela bem e o bebê bem, vai para casa. Quanto menos tempo ficar no hospital, melhor. Então, o período de... E menos visita. Não, 0 de visita. Não pode ter visita. Ou seja, se for o avô, a avó sai. Faz um revezamento. Ou seja, se um amigo seu acabou de ter neném, o ideal é que você mande um forte abraço, mas não vá visitá-lo. Hipótese nenhuma. Nem pode. Nem vai poder. Nem deve. Não pode e não deve.
A Casa de Saúde não permite. Acho que isso responde à pergunta que não é recomendado, então, você visitar um recém-nascido. É aquela história, você tem um recém-nascido, você está resfriado, o ideal é que você está mesmo resfriado, que digamos que pode ser por um coronavírus de outra espécie, não esse, da Covid. O ideal é que você, doente, não vá visitar uma criança, né? Não, e Recém-nascido. O hospital é um ambiente contaminado, de princípio. Exato, exato. Então, E como a Camila Capelletti chama atenção aqui, em casa também não, nem em casa, muito menos em casa, porque você vai transitar na rua, vai levar uma série de germes e bactérias para um recém-nascido, né? Então, na verdade, o ideal é que essa criança com o pai e com a mãe. Mas isso, Marcelo, isso está dando nessa fase agora uma situação muito difícil para a gente que é latinos, né? Que o nascimento é uma festa. É verdade. Na época áurea do petróleo, eu fiz muito parto de estrangeira, dinamarquesa, inglesa, francesa, muito. E no corredor ali da São José, às vezes ela botava um jarrinho de planta, era ela e o marido, e ela chegava para mim e falava assim: doutor, o que é isso? Que bagunça é essa? Eles não têm ideia da festa que o nascimento de uma criança aqui no Brasil faz. Para lá, para o europeu, para o americano, nasceu, vai o marido e vai embora. É verdade. Tanto que nos corredores... Mas, David, eu acho que a questão cultural ela é uma questão muito marcante aqui. Eu trabalhei na França, trabalhei nos Estados Unidos e eu me lembro que, principalmente quando eu trabalhei nos Estados Unidos, na Clínica Mayo, que fica no norte, quase lá no centro-norte, na fronteira com o Canadá, que é um lugar que no verão faz 0 grau, que no inverno é menos 40, é horrível. E a pessoa ia, como era um serviço renomado, e o senhor e a mulher dele, ou a mulher dele e o marido, e os dois sozinhos, aquele casalzinho ia lá para o cara operar um aneurisma da aorta, que no Brasil vai lá na consulta 7 filhos, né? 3 sobrinhos e 7 filhos querem saber o que vai acontecer. E lá iam os dois fazer sua operação, voltavam para casa e acabou. Aqui no Brasil, a gente tem essa coisa latina que pode prejudicar agora, mas que, a rigor, eu pessoalmente, quando morei fora do Brasil, morei 3 anos na França, por exemplo, eu sinto falta disso, né? A pessoa lá te trata bem, mas é uma distância, uma certa indiferença, né? Que a gente sente falta, não? Não, muita falta. A gente está acostumado com o calor humano, né? Então, não... mesmo obstetra, de uma maneira geral, aqui no Brasil, a gente carrega praticamente a grávida no colo. É verdade. No exterior, Europa, Estados Unidos, conhece o obstetra na hora e as mulheres, a gente vê que as mulheres brasileiras, de colegas nossos, que eventualmente têm filhos na Europa, nos Estados Unidos, falam assim: não, mas o médico nem mal falou comigo, ele ia lá, me examinava e ia embora. E o que é diferente, você faz uma relação, e é comum, menos na minha área de vascular, mas eu acho que é comum na sua área de obstetrícia, que você fez o parto da mãe, da filha e da neta. Você fala assim, todas as 3 tiveram filho com o mesmo obstetra. Não no seu caso, que ainda é muito jovem, você, mas já deve estar pegando a filha. Obrigado. Está pegando a filha. Eu sei que você pinta o cabelo de branco para dar esse ar mais assim, sério, né? Mais respeituoso. Tal. Eu tirei até o óculos para parecer mais jovem. Né? Não está vendo nada na live, né? É isso, está certo. Mas é verdade. E isso vai ser um problema. Como é que vocês estão fazendo, então? Se a gente falou de gravidez e falou que não é tão problemático, tranquilizamos todas as... Temos aqui 70, 80 pessoas assistindo essa live, acompanhando. Tranquilizamos essas meninas, essas moças, as senhoras todas. Como é que vai ser depois? E agora que parece que está começando a reabrir, ou pelo menos aos poucos, vocês vão abrir o consultório? Vocês já estão atendendo, fazendo... Porque, olha só, a mulher tem que fazer o seu preventivo, ela tem que fazer o seu exame da mama, tem que fazer o Papa Nicolau, essas coisas. Não pode esperar muito tempo também, porque
acaba você não detectando um problema, um câncer precoce. Então, vocês já estão reabrindo? Como é que vocês estão programados? Essa semana foi a primeira semana que a gente realmente não abriu totalmente, mas já deu uma boa abertura. Então, as pacientes, mesmo não obstétricas, ginecológicas, já estão querendo, me ligam, cara, você está atendendo? Você foi não sei o quê? Como é que está o consultório? Não, pode ir, tranquilo. No consultório você tem toda álcool gel, máscara, não sei o quê, aqueles cuidados, né? Não, há até uma determinação da Anvisa que no seu consultório as mulheres não podem sentar lado a lado, tem que pular uma cadeira. Isso tá. Eles exigem até que você coloque um X vermelho. Eu não fiz isso, mas a gente está escalonando. Nosso consultório da vascular nunca fechou. Nós sempre atendemos 3 vezes por semana e continuamos num horário reduzido e com pessoas que eventualmente têm problemas sérios de circulação na perna ou curativos que não podiam deixar de ser vistas. Então, mas é raro o encontro de um paciente. Nós temos 2 salas de espera, então ficam bem isolados. Álcool, quem chega, até eventualmente uma pessoa menos informada que chega sem máscara, a gente fornece uma máscara, a gente coloca o álcool. Você sabe que eu entrevistei há poucos dias aqui, não sei se você teve a oportunidade de ver, um colega nosso, Estevão Portela Nunes, que é da Fiocruz, pesquisador, infectologista, uma sumidade nessa área. E o Estevão falou uma coisa muito interessante, que as pessoas precisam entender. A gente usa máscara não para se proteger. A máscara é muito mais para você não passar uma eventual infecção que você não sabe que tem para outras pessoas. E o que o mais importante para você se proteger é lavar as suas mãos com frequência, com sabão, com álcool. Isso é o mais importante do que qualquer outra coisa. E evitar o contato muito próximo, falar de longe com as pessoas. Se for um transporte público, andar de uma forma que você esteja menos vazio possível, evitar sair à toa. De maneira que chega uma pessoa sem máscara, a gente dá a máscara, manda colocar e bem separado. Imagino que vocês também devem estar fazendo da mesma forma, né? Todo mundo de máscara, mas a nossa profissão é uma profissão de contato, né? Então, Entendi. você tem que examinar, você tem que fazer ali uns exames, que você está praticamente meio metro da paciente, ou do paciente. Claro. É a mesma coisa nós, na cirurgia vascular, não tem como você sentir o pulso à distância da pessoa. Você tem que palpar a perna, ver se tem pulso, ver se a circulação está adequada, se tem a mesma temperatura. Então, tem determinadas especialidades que a consulta virtual, como a nossa, é possível, mas quando a situação aperta um pouquinho, você tem que ter realmente uma consulta pessoal, você tem que examinar, botar a mão na pessoa, botar a mão no pé, botar a mão na temperatura, para ver, enfim, se a pessoa está com uma contração, acho que você tem que olhar a barriga, botar a mão na barriga, auscultar o feto. Não tem como você ver isso à distância, creio eu. Não é isso? Mas a ginecologia também, a obstetrícia, nós somos latinos, né? A gente abraça o paciente, que europeu e americano não. Então, a gente trata ou clinica ou prescreve muitas vezes só pela queixa da paciente, né? Que isso lá fora não existe. Carlos, eu estou com dor aqui, estou com dor ali. Não, faz ali algumas perguntas. Então toma isso, toma aquilo. É difícil. Entendi. É difícil. É difícil, sim. É claro. O programa, a Tatiana te pergunta aqui, o programa de inseminação artificial. As pessoas que estavam fazendo inseminação artificial, isso foi interrompido? Continuou? Havia alguma contraindicação específica? Quem faz essa parte da fertilização é o Luiz Fernando. Mas, de uma maneira geral, as pacientes que já estavam no procedimento, essas terminaram. Mas, a partir do momento que
não tivesse nenhum caso a começar, ou já encaminhado, a recomendação é não fazer. Quer dizer, você pode fazer coleta de óvulos... Não é o momento para começar a inseminação artificial. Você pode congelar óvulos, esse tipo de tratamento você pode fazer. Tá? Mas o tratamento que seria mais possível nessa fase são nas situações de mais riscos ou situações de menos chance de gravidez, que são as mulheres depois de 30 anos, mulheres com endometriose, congelamento de óvulos em caso de leucemias ou de qualquer outro tumor, e mulheres, você tem um hormônio chamado hormônio antimileriano, que ele mede um pouco a reserva de óvulos que você tem no ovário. Então, se esse hormônio da mulher tiver menos do que uma determinada concentração, que seria pouco, ela estaria liberada para fazer um processo de estimulação, congelamento. Porque o congelamento do óvulo ou do embrião, do óvulo principalmente, você tem 2 receptores que o vírus não pega o óvulo. Mas a partir do momento que fecunda com o espermatozoide, já fica no risco. Então, a transferência dos embriões, por enquanto, está bloqueada. Seria retardada para um período mais apropriado. Agora, se você viu por essa dosagem que a mulher já tem uma quantidade de óvulos que não é tão numerosa, você é melhor congelar agora e, assim que possível, a gente faz a fertilização in vitro e ela estaria com uma solução para o problema de infertilidade dela. Mas você sabe que hoje eu já tenho várias pacientes, com seus 30 e poucos anos, congelando óvulos. Já tive uma de 25 anos congelando óvulos. Eu não sei o que vai acontecer comigo, posso casar tarde, posso ter problemas depois. Muita gente congelando óvulos, muita gente. Entendi isso. Interessante. Essa é uma informação nova para mim. Quer dizer, que a mulher, antes dos 30 anos, pensando em congelar os óvulos, é interessante isso. Teoricamente, até 35 anos, esse óvulo tem uma boa resposta à fecundação, em termos de taxa de fecundação e em termos de malformações. Depois de 35 anos, esse risco é exponencial. Então, quanto mais idosa ela for, maior o risco dela engravidando gerar um bebê com alguma síndrome. Então, com alguma malformação. Congelando antes desse período, pode ser até que ela congele com 30 anos e com 32 anos tem um bebê ao vivo e a cores. Ótimo. Ótimo. Quer dizer, na verdade, seria então, pelo menos a mulher que quer ter filhos, se ela não teve até os 30 anos e ela pensa em ter, talvez congelar seja uma boa medida para sua própria proteção no futuro da sua gravidez, né? A única possibilidade que você tem hoje de transferir o embrião é a partir do momento que o pai já teve Covid. E aí transfere. Porque a preocupação é o espermatozoide com o óvulo. Porque não sabe se o indivíduo já é... Não sabe se esse vírus pode levar alguma sequela, né? Então, por segurança, se o pai já teve Covid, teoricamente ele já tem anticorpos contra o Covid, está mais seguro para levar adiante esse processo. Continuando que a gente está na parte interativa, a Roberta Frank de Recife pergunta interessante. A gente pode pensar em alguma relação de aumento de depressão pós-parto por conta do medo e ansiedade em pegar a doença? Observou esse tipo de... Não. Eu, particularmente, não observei. Aliás, na minha clínica, se eu tive uma paciente ou 2 pacientes com depressão pós-parto, foi muito, muito. Um dado que eu achava que ia acontecer, mas pelo menos até agora não aconteceu,
são os bebês da pandemia, né? Você ficando em casa, a família toda, tal, você acaba, teoricamente, aumentando a frequência das relações sexuais e, consequentemente, aumentando o risco de uma gravidez. Mas eu, até agora, não tenho nenhuma grávida de Covid. Não apareceu nenhuma paciente de pandemia. Bom, dá até para batizar a criança, né? Corona Kid. Lockdown. Como surgiu as piadas, né? Vou chamar o filho de lockdown, o outro vou chamar de álcool gel. Poxa, graças ao confinamento eu consegui engravidar. Pô, não fosse esse confinamento. Quer dizer que, por um lado, tem gente festejando, tá certo, estou entendendo, estou entendendo. Estou entendendo. Bom, a gente vai então começar agora a atender normal. As pessoas estão começando a sair de casa. Eu acho que também há sempre o risco de uma chamada segunda onda, né? Porque a partir do momento que as pessoas estão mais na rua, pode haver uma segunda onda realmente, e a gente tem que dar um passo para trás. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um passo necessário e natural. A gente viu acontecer na Europa, a gente viu na França, na Inglaterra, na Espanha, na Itália. Esse passo está sendo dado em todos os lugares, né? O mundo parou praticamente 3 meses. As pessoas precisam se movimentar, precisam de fazer coisas, precisam tocar a vida. Não pode esperar a vacina. Não tem jeito. Mas eu acho que essa segunda onda não vai ser uma marola. Porque muita gente, pelo menos nos grandes centros, né? Eu não sei onde é que está morrendo essa turma toda. Eu acho que é mais no interior, porque os hospitais todos do Rio de Janeiro, cidade grande, interior, quer dizer, mais para o subúrbio também, os hospitais estão vazios. Vazios no sentido, quer dizer, não estão lotados. É verdade. Na verdade, eu que atuo em vários hospitais, como te falei, eu fiz muitas emergências hospitalares, o que a gente nota é uma redução. Alguns hospitais, eu vou citar aqui, São José, Samaritano, Topstar, eles tinham unidades extras para Covid e fecharam, porque tem menos pacientes. Conversei com amigos que trabalham em hospitais públicos, trabalham em hospitais de campanha. Alguns hospitais específicos ainda têm muitos pacientes, mas foi o que ele salientou. O que tem a Covid grave, ele fica muito tempo no CTI, 30, 40, 60 dias. E esse paciente ainda está lá. E muitos não sobrevivem, porque a gravidade é enorme. Então, isso explica a mortalidade continuar alta sem ter um número novo de novos casos. Mas continua com mortalidade alta, às vezes as pessoas ficam perplexas, e, na verdade, o que dá notícia, o que sai no jornal, é que a mortalidade é alta. Isso vem de jornal, a manchete. E as pessoas, teoricamente, para poder andar, circular, naturalmente que tem algumas pessoas que vão ser contaminadas. Se todo mundo ficar preso, quando liberar tudo, vai todo mundo morrer. Então, tem que ser uma imunidade progressiva, contínua. As pessoas indo... Uns pegam agora, outros vão pegar mais tarde, até, se Deus quiser, uma vacina. Né? Olha, tem outra pergunta interessante aqui da Micaela, aqui do Rio. Minha cunhada. Ela pergunta a você se o exercício ao ar livre está liberado ou estimulado para a gestante. Está liberado. Se ela não tiver nenhuma contraindicação ao exercício, pode fazer, deve fazer, né? Sempre é bom. E fora de casa, no ar, é maravilhoso. Podendo maravilhoso, ser isso, né? Melhor do que você não vai entrar numa academia hoje. Academia, ali é que está a concentração, né?
Vamos fazer uma sauna? Vamos fazer uma sala. Não dá, né? Não dá, não é o momento. Não é o Não, momento. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Márcia Daly. A Márcia te pergunta minha o irmã seguinte: querida, se o pai já teve Covid, por quanto tempo deverá se abster de engravidar a mulher? Olha só, Márcia, essa pergunta significa que está dando castigo ao marido. Isso não é justo. Em nome dos homens aqui atingidos, entendeu? Eu vou fazer aqui um hashtag não ao isolamento matrimonial. mas Quer a responder partir no do privado? Fala para ela que você vai responder no privado. Mas a partir do momento que o homem se contamina, ele com 15 dias já está produzindo anticorpos. Então, depois de 21 dias, pode engravidar. Ele já não vai mais transmitir. Ok, Márcia, não precisa fazer congelamento do embrião e muito menos do marido. Tira o marido da geladeira, é isso? Ah, Márcia, essa ela vai ter que nos explicar isso depois melhor, hein, dele. Está com mais intenções, mais intenções. Tá. Márcia está com mais intenções. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que chama Endo1976. Com embriões congelados pré-Covid, seria esse o momento seguro para a transferência dos mesmos? Eu acho que você já falou que não, né? Em princípio, não. Em princípio, não seria não é o momento seguro. Não é o momento adequado. Que, na verdade, está tudo seguro enquanto está lá congelado, mas espera... Em princípio, tem uma pergunta. Os embriões, eles mantêm uma atividade, uma característica fisiológica por 3 anos. Depois de 3 anos, o descongelamento deles começa a perder a proporção de descongelamento e gravidez. Agora, se você congela óvulo, se você congela espermatozoide, 20, 30 anos, não tem problema. Mas o embrião são 3 anos. Depois ele perde um pouco das características. Interessante. Tem uma pergunta interessante aqui. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você me explica se quiser, tá bom? Vou deixar você à vontade. A doutora Lisa, não vou dizer o sobrenome dela, ela fala que você é mágico. Eu não sabia isso, para mim é uma novidade. Lisa querida, Lisa querida. Ela disse que foi aconselhada por outro médico a fazer a fecundação in vitro por causa da idade dela. E você disse a ela que não, que esperasse um pouco, que tentasse naturalmente, e ela acabou engravidando. Então, depois você explica o segredo para a gente. 2 vezes. 2 vezes. Exato. Está pronto. Já está explicado. E isso serve até para a sua irmã dele. Olha aí. Saudades, Lisa. Mais um conselho. Saudades, né? Olha aqui. A Retuim pergunta a você. Alguma noção, alguma ideia de quando os procedimentos de transferência de embrião poderão retornar? Não tenho ideia. Provavelmente tem muitos casos, né? Você diz aqui no Rio ou no Brasil? Na verdade, ela fez uma pergunta para nós aqui, mas eu acho que essa é uma pergunta que nem aqui, nem no exterior, ninguém sabe dizer. Porque, como você falou no início aqui, é uma doença que a gente está aprendendo ao vivo. Então, os casos estão acontecendo sucessivamente. Até hoje, nunca o leite materno transmitiu. Mas aí, semana que vem, olha, hoje temos o primeiro caso que parece que o leite materno, como é uma doença nova, toda precaução é necessária. Eu acho que qualquer transferência, como você falou aí, deveria esperar uma época mais segura, né? Eu só acho que essas transferências seriam antecipadas numa situação muito da idade, né? Entendi. Da idade do embrião congelado e da idade dos pais. Também você não Para pode ver se podem fazer novos embriões, podem gerar novos embriões ou não, né? Não, e também não ficar esperando muito tempo para engravidar. Claro.
Claro. É uma situação que é difícil para nós, que somos médicos, eu fico imaginando para a população geral, né? Quando você diz isso é certo ou isso é errado, e, na verdade, no dia seguinte você fala, olha, aquilo que eu falei que era certo agora é errado. Como a gente falou, essa discussão sobre cloroquina, sobre todos os medicamentos. Hoje em dia, o último que eu li, que você deve ter lido, é que a dexametasona, um corticoide, ele no doente grave demonstrou que melhor que qualquer outra medicação já testada. Mas isso até surgir daqui a pouco um trabalho dizendo o contrário. Como é muito novo, é aquela história, em medicina a gente precisa... Eu digo sempre às pessoas que trabalham comigo, meus associados, é que a indústria ela vai mais rápido do que a gente, mais rápido do que a nossa observação, do que o nosso resultado. Então, você está testando a primeira, no caso nosso, prótese, eles estão lançando a segunda geração e a terceira. Eu ainda não sei o resultado da primeira, que eu preciso de 3, 4 anos. Então, a indústria ela vai muito rápido, farmacêutica, a indústria em geral de equipamentos médicos, e aí a gente ainda não tem a resposta. Então, eu acho que nesse momento, tudo que for mais seguro é o aconselhável, né? Sim, com certeza, com certeza. Tem uma pergunta interessante aqui Renata Frank, de Recife, que pergunta assim, atualmente, até qual idade a mulher pode engravidar sem grandes riscos? Qual é o aconselhamento geral hoje? Eu acho que é engravidar naturalmente, né? Você tem 2 riscos. O risco da saúde e o risco do bebê. O risco do bebê, hoje, você, através da amniocentese, ou até antes, você tem um exame chamado NIPT, que você pega no sangue da mãe, entre 9 e 10 semanas, você vai pesquisar partículas da placenta fragmentada que passam no sangue da mãe, e nessa partícula você, com técnicas de laboratório, você consegue excluir mais de 20 tipos de doenças genéticas e cromossômicas. Então, hoje só tem bebê com problema quem quer. Você hoje, com esses exames possíveis, principalmente nas pessoas de mais idade, né, que os riscos são maiores ou que já tem algum risco de alguma doença maior na determinada família. Agora, uma mulher mais idosa, hoje eu acho que eu tenho umas 5 pacientes grávidas de 40 anos para mais. Então, você hoje, clinicamente, claro que essas grávidas precisam Eu diria de que são mais cuidado. menos jovens. Elas são menos jovens, que já têm Menos 45, jovens, 40 anos. Idosas, esse termo não está politicamente correto. Vamos lá. Desculpa. Menos jovens, têm mais de 40 anos. Mas eu particularmente, eu tenho um amigo meu, o Fábio Miranda, você conhece, que é um clínico que gosta de grávida. Ele entende de grávida, que o clínico, de uma maneira geral, não entende muito ou não gosta de pegar grávida, né? Então, É grande amigo meu e vizinho meu aqui. Então, nós somos parceiros nessas gravidezes e sempre com sucesso, graças a Deus. Que bom. Olha aqui, Marcelo, tem uma pergunta. Eu acho que hoje eu não tenho grávida com menos de 30 anos. É mesmo. Mas é verdade, você sabe que eu observei que há anos atrás as mulheres gostavam sempre de engravidar com 20 e poucos anos e hoje elas entenderam que é preciso fazer a formação dela profissional, a carreira, e todas quase deixam para engravidar depois dos 30 anos, não é? É legal você fazer essa observação, porque para mim eu já tinha essa constatação de meio ambiente, de social. É bem interessante. E eu acho válido, né, ela constituir sua carreira e se preparar melhor, né? Eu com 30 anos, já tinha 3 filhos. Bom, eu vou dizer a você que eu, com 30 anos, já tinha 3, e hoje, que eu fiz 60 anos e não falo mais para ninguém, porque eu acho 60, eu falei que eu encerro a idade, e eu hoje tenho 5. Eu tenho um de 11 anos. Então, você olha a que ponto chegamos, hein?
Olha, quantas quarentenas eu passei. Mas vale o espírito, não é a idade cronológica, é o espírito. Você vê quantas quarentenas eu passei. Para chegar a 5 filhos, eu fiquei muito quarentenado. Você tem que tomar cuidado quando você for lá para os leões, elefantes, tigres. Isso não pode dar boa coisa. Olha só, eu vou dizer a você só que o leão, quando a leoa está no cio, ele fica do lado dela, as relações sexuais não duram mais que 1, 2 minutos, mas eles têm cerca de 20 a 30 relações por dia, durante algum tempo. Olha aqui, tem uma pergunta interessante. Vamos lá. A clínica dele, ele pergunta: não há recomendação para não engravidar em casa. Por que haveria para tratamentos? É um questionamento da clínica dele. O tratamento é porque você não sabe se o espermatozoide do doador vem contaminado ou não. Só por isso. Tanto é que o espermatozoide de um homem que já teve Covid, você pode fazer a fecundação in vitro e transferir. Perfeitamente. A Ana Carol te pergunta: por quanto tempo posso deixar o embrião congelado? Já respondeu, mas fala para ela de novo. Embrião, você pode deixar o tempo que for, mas ele se mantém em características fisiológicas para depois do descongelamento ser fecundado, 3 anos. Seria, assim, um período ótimo. Você pode, com 4 anos, também engravidar, 5 anos, mas a recomendação são 3 anos. Melhor é congelar óvulo e o marido congelar espermatozoide, que aí dura muito tempo. Ok. A Thaís Jacinto te pergunta assim: tenho 40 anos, estou grávida pela 3ª vez, com 2 cesáreas anteriores. Eu poderia agora tentar um parto normal? Então, 40 anos, tive 2 cesáreas, agora... Bom, eu consideraria... Hein? Eu te cortei. Quer dizer, ela pode tentar um parto normal agora, depois de 2 cesáreas? 40 anos? Eu acho que seria um risco muito grande. Porque desnecessário. O útero é um músculo que tem uma capacidade de contrair e relaxar. Você, numa cesariana, você tem uma cicatriz que é um tecido fibrótico, que não tem essa capacidade. Então, num útero, já com 2 cesarianas, no momento que começa a contrair, o risco de romper o útero nessa cicatriz não é enorme. Mas quando rompe, vira catástrofe. É verdade. Então o melhor aconselhamento... É claro que ela vai ter que falar com o médico dela, mas o aconselhamento nosso geral seria: não, o ideal é fazer cesárea de novo. Você tem uma escola que uma vez cesárea, sempre cesárea. Uma escola. Tem outras pessoas que uma vez cesárea, dependendo da indicação da cesariana anterior, pode tentar um parto normal. A Kátia Regina pergunta a você: até que idade a mulher pode engravidar não sendo o primeiro filho? Ela engravidar com 40 anos é a mesma coisa, mesmo que ela não tivesse tido filho ou tivesse tido um filho com 20 anos. Não muda em nada. O importante é a idade da mulher. O homem está sempre produzindo espermatozoides. A mulher, ela já nasce com os óvulos dela. Então, na verdade, o que é importante para ela saber, em resumo, é que não importa se é o primeiro, o segundo ou terceiro filho. Acima de 40 anos, as mulheres passam a ter um risco maior na gravidez. É um risco de gerar fetos com problemas. Mas, de qualquer maneira, você pode transformar isso numa gravidez segura a partir do momento que você hoje tem exames que detectam qualquer anomalia fetal precocemente. Hoje uma ultrassom feita num bom lugar é como se você colocasse uma câmera de vídeo dentro da barriga. Espetáculo. Você vê tudo. Você ter uma surpresa desagradável hoje na hora do parto é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Olha aqui. Passou voando. Nosso tempo acabou. Temos 1 minuto aqui. Eu queria aproveitar esse último minuto para te agradecer
profundamente do coração, em meu nome, em nome da Itamossino, que nos convidou. Foi espetacular, esclarecedor. Eu acho que nós tivemos aí uma média de 80, 90 pessoas assistindo. Eu deixo esse último minutinho para você falar o que você quiser. Não, eu agradeço o espaço, né? Porque eu acompanho muito as suas lives e você nunca tinha feito nada com relação à parte da mulher. Também você é bem eclético, né? Vai de atividade física, cardiologista. Ótimo, ótimo. Eu acho que nosso objetivo é informar as pessoas. sim, eu acho que deu para dar uma boa tranquilizada nas mulheres e nas possíveis grávidas e nas grávidas atuais. Que bom, que bom. Então, cá, obrigado. Queria te lembrar que tá gravado, que segunda-feira a nossa live é com a doutora Isabel, diretora do projeto Pro Criança Cardíaca, que é muito interessante e vai começar segunda-feira às 18h. E aí eu espero que todo mundo possa, que esteve aqui, prestigiar o Pro Criança Cardíaca, para a gente entender melhor como isso funciona, do que eles precisam, de que maneira a gente pode ajudar, que foi um projeto tão bonito, iniciado pela Rosa Célia, e que essa live aqui vai ficar gravada no IGT, que você pode assistir depois na Itamossino, e que depois de 48 horas ela vai para o YouTube, no canal Itamossino. Você pode rever, qualquer outra pessoa pode rever, e assim ficar ciente de tudo que a gente discutiu aqui, nas nossas opiniões. Então, eu encerro agora. Agradeço a você mais uma vez por esse tempo que você gastou aqui com a gente. Foi um prazer enorme. Foi um prazer, meu. Prazer te ver e prazer te ouvir. Eu só fiquei com inveja do seu vinho. Bom, esse é um Barolo. Você está convidado para tomar aqui em casa assim que a Covid permitir. Saúde! Saúde a todos! Boa noite! Tchau.